Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Célia Gouveia, sou presidente da Rio Flor, que é a Associação de Terapeutas Florais do Rio de Janeiro. No dia de hoje, eu estou aqui mais uma vez para convidar vocês a participarem do nosso Café com Flor, que é esse momento aqui tão especial que nós trocamos com os terapeutas associados e demais pessoas interessadas, né, na terapia floral, né, trocamos alguns momentos sobre temas que são muito relevantes dentro do nosso trabalho, dentro da nossa intervenção terapêutica. E nesse novembro, né, gente, novembro é um mês tão especial dentro no nosso caminho, no coletivo, né? Então, nesse novembro, nós estamos destacando o Dia da Consciência Negra, que foi dia 20 de novembro, trazendo para um papo aqui profundo e muito rico, duas pessoas muito importantes dentro dessa área. São as terapeutas florais e enfermeiras, Cecília Isidoro e Márcia Soares, que vão estar aqui compartilhando conosco esse momento tão especial. Então, fiquem ligadas, acompanhem essa apresentação das nossas queridas terapeutas, amigas, né, companheiras de jornada, né, dentro desse caminho de crescimento, evolução e atuação do terapeuta floral na construção de um mundo melhor, mais justo, de respeito, né, e de qualidade de vida. Fiquem com elas. Oi, Márcia. Oi, Cecília. Tudo Que bem? bom estar aqui com você. Hoje, Márcia, o assunto é sobre o 20 de novembro, sobre essas questões raciais, sobre o Dia da Consciência Negra. E, antes de tudo, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Bom, vamos lá. Eu sou Márcia, sou enfermeira, formada pela Unirio, mãe de Derek. Toda a minha vida está pautada numa luta constante, me firmando nessa realidade brasileira que é ser mulher negra, diante de uma realidade muitas vezes bem difícil de ser encarada, mas consegui, de uma certa forma, muito amor da minha mãe, da minha família, persistência, consegui fazer faculdade, consegui arranjar dois empregos, trabalhando bastante, e me tornei terapeuta floral. E isso, para mim, foi um diferencial na minha vida. E você, Cecília? Fala um pouquinho de você. Bom, eu acho que as histórias das mulheres negras no nosso país são muito semelhantes, né? Nós vivemos sobre uma lógica, né? Numa pirâmide de importância como ser humano na vida, a gente está na base dessa pirâmide, construindo o país, amamentando o país, cuidando do país. Então, como qualquer outra, minha história é muito parecida com a sua. Eu sou mãe solo de Elô, né? E uma forte cuidadora da minha família. Também fiz a mesma faculdade, fiz enfermagem, fiz na UF, né? Sou formada há 33 anos e foi com essa profissão que eu ergui a minha vida, né? Eu ergui a minha vida e atualmente professora na escola na Nery. A terapia floral apareceu como uma bênção, como um bálsamo, no finalzinho da minha carreira, né, já como professora, e está até hoje fazendo jus ao que eu tenho de melhor. Agora, eu preciso fazer umas perguntas para você. Márcia, você poderia falar um pouco sobre a data que nós estamos aqui comemorando, que é o 20 de novembro, e o que ela representa?
Olha, essa data, ela, na verdade, ela foi sacramentada, né, em 2011, pela presidente Dilma Rousseff, depois de um histórico hercúleo de um homem, de um professor do Rio Grande do Sul, que desde 1970 reivindicava o Dia da Consciência Negra no Brasil. Ele fazia parte de um grupo, né, Grupo Palmares, no Rio Grande do Sul. E em 2002, com a prefeita, com a governadora Benedita da Silva, ela colocou no Rio de Janeiro o feriado, em 20 de novembro, o dia da morte de Zumbi dos Palmares. E em 2003, né, foi decretado como efeméride, né, traduzindo em outras palavras, ou seja, uma marca importante no Brasil, o dia da morte de Zumbi dos Palmares. Em 2011, que a então presidente Dilma Rousseff sacramentou a lei, colocando 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra. Ou seja, depois da reivindicação em 1970 até 2011, olha quantos anos levamos para ter um dia realmente pautado na verdade, né? Que Zumbi dos Palmares foi um marco. E até uma curiosidade que eu creio que a gente tem que falar é que, em alguns momentos, eles colocavam como Zumbi sendo uma pessoa que tinha escravos. E quando você vai se aprofundar um pouquinho mais na história, na verdade, ele criou um quilombo com uma realidade dentro do que ele conhecia nas tribos africanas. Ou seja, uma divisão de terra onde as pessoas tinham que dar uma retribuição desse cultivo, né? Mas todos eles eram donos do seu pedaço de terra. Então, assim, até isso tentaram, de alguma forma, deturpar o Dia da Consciência Negra, querendo estigmatizar Zumbi dos Palmares. Então, para mim, ao meu ver, esse dia me disse muito, me diz muito. Mas nem sempre foi assim, não, tá? Um pouquinho mais ali na frente a gente vai conversar o que era a minha visão com relação a isso. E você? O que você fala desse dia tão marcante na tua vida? Olha, Márcia, quando eu penso no contexto atual, como enfermeira, né? Quando eu penso na pandemia do Covid-19 e a quem a pandemia realmente afligiu, que foi a população negra que cuida, que a grande maioria são os técnicos de enfermagem, e a população negra que é cuidada, que é o nosso usuário do SUS. Eu penso que, nesse momento, ela revelou a desigualdade, o racismo estrutural, racismo institucional que aflige a população negra. Nunca foi tão urgente uma mobilização para a saúde da população negra, porque foi ela que foi duramente atingida pela pandemia do Covid-19. O vírus não foi democrático, como se dizia. A primeira vítima foi uma mulher negra e uma empregada doméstica, e a primeira também a ser vacinada foi, porque não tinha outro jeito. Nós somos a maioria, nós somos o braço armado do Covid-19 nas unidades básicas de saúde e nas unidades hospitalares, nas terapias intensivas. Então, eu penso que esse dia é um dia que a gente precisa, 2 anos depois do início dessa pandemia, nós já estamos indo para 2 anos, né? Que a população brasileira, que as políticas públicas, que os governantes e que os nossos colegas também, terapeutas florais, possam refletir sobre quem está em estado constante de vulnerabilidade. Não é só a vulnerabilidade física, a condição de vida, mas é também a vulnerabilidade emocional.
E é nessa vulnerabilidade emocional que realmente nos distancia de dias melhores, né? de um bem-estar de vida, que a terapia floral tem a sua atividade. Então, é essa a minha mensagem junto com você, depois dessa sua explanação sobre o Dia de Zumbi dos Palmares, o que ele representa, mas, no momento atual, ele representa uma parada para que nós possamos pensar quem realmente necessita de políticas públicas nesse país, inclusive políticas públicas de terapias complementares integrativas, que é a nossa militância, né, Márcia? Dito isso, eu vou te fazer uma pergunta, né, importante. Como a terapia floral, sendo você uma mulher negra e nós somos tão poucas nesse contexto, como ela entrou na sua vida? Nossa, olha, essa pergunta foi bem a calhar, né? Porque as pessoas, normalmente, elas têm um certo preconceito ainda em relação às terapias, né? Eu encarei isso durante muito tempo. Mas eu tenho algo muito intrigante. Durante a década de 90, eu vivi numa comunidade alternativa e como enfermeira. Disse que num local onde você fica distante de recursos e tendo uma enfermeira com um distanciamento de 40 quilômetros, a enfermeira tem responsabilidade por aquele povoado. E realmente era o que aconteceu comigo. Isso aconteceu na cidade de Guarapuava, no Paraná. E eu tratava de algumas pessoas na redondeza, muitos mateiros, né? A cidade mais próxima ficava a 40 quilômetros, as duas cidades, uma Prudentópolis e a outra Guarapuava. E as pessoas que moravam ali comigo muitos eram terapeutas, né? Era uma comunidade católica, antes de mais nada. E eu era enfermeira, né? Radical. E, num dado momento, uma das pessoas do sítio leu a história de Bach e se interessou em utilizar as flores do sítio. E eu fui cobaia e achava aquilo um absurdo e não dei muita importância. Embora, quando eu tomava os florais, eu dormia quase o dia inteiro. Passaram-se os anos, e eu voltei para o Rio de Janeiro. Passei para o UFRJ, né, onde eu sou enfermeira e atuo como terapeuta floral. E fui convidada por uma pessoa maravilhosa, mesmo sendo birrenta, a conhecer a terapia floral. Fui convidada, consegui bolsa de estudos. Você quer saber? Esse negócio bate tanto na minha porta que eu vou fazer o curso de terapia floral. Tá bom, eu vou fazer especialização, sim. Preciso entender por que vocês gostam tanto de floral. Nesse meio tempo, minha mãe ficou doente. E eu estava fazendo o curso de terapia floral. Muito resistente ainda, tá? Porque minha formação, eu vim como enfermeira de cirurgia cardíaca, intensivista, totalmente voltada para a área alopática. E aí, o que aconteceu? Eu fui acolhida pela Lisete, professora maravilhosa, numa crise desesperadora por causa da doença da minha mãe, e ela foi me dando gotinhas de resto. E eu fui me acalmando e achando aquilo meio estranho. Mesmo estudando, eu dizia assim, meu Deus do céu, que estranho, mas tudo bem. E aquilo foi um convencimento, mas, ao mesmo tempo, um entendimento que o floral estava me acolhendo. E, ao mesmo tempo, eu tinha um certo... Eu dirigia, eu saía de Oswaldo Cruz para o centro da cidade dirigindo, morrendo de medo. E aí, as minhas companheiras de volante disseram assim, você tem que tomar mímulos. Olha só. Mesmo fazendo curso, eu tinha muita resistência. Porém, durante todo esse período da doença da minha mãe, que eu tinha que translocar minha mãe para fazer quimioterapia, eu usei florais. E os florais foram meu sustentáculo durante todo esse período. Eu comecei como uma cética, fazendo curso de pós-graduação em terapia floral, e terminei apaixonada. E totalmente decidida a ser terapeuta floral na minha formação. Isso foi em 2008, onde você fazia parte da turma. É essa a minha história.
Minha história não é muito diferente, mas a minha história ela foi num momento de crise, né? Já estava para terminar o doutorado e também já estava assim, recém perdido o pai e toda essa confusão que acontece quando a gente está fazendo um curso como esse. E, da primeira vez eu já tinha me tratado com floral durante muitos anos, e a primeira vez que eu entrei em sala de aula também, eu estava sentada do seu lado, né? Eu senti a força dessa terapia, e no meu papel de terapeuta, eu não sou uma terapeuta, eu não atendo no ambulatório, mas eu atendo a todo mundo que me procura dentro do hospital, eu atuo no HU com os alunos, eu acho que quase todas as equipes já passaram por algum tipo de tratamento comigo de terapia floral, algumas pessoas até hoje tratam, né? Então, eu não tenho um ambulatório formalizado, mas eu nunca abandonei, nem nunca também deixei de usar no meu dia a dia. Então, realmente, eu acredito, eu confio, já confiava, desde 1989 que eu já confiava, e em 2008 isso só fez reforçar que a força que a terapia floral tem em botar você nas suas melhores condições para você alcançar o máximo do seu potencial, e é isso que eu desejo também para essa população que está aí batendo na porta do SUS pelas práticas integrativas. Eu confio que é a terapia floral capaz de mudar um pouco dessa realidade emocional tão dura, tão cruel, tão difícil, principalmente para as mulheres negras, que são as que mais acessam os serviços do SUS. Então, com certeza, Márcia, nós duas estamos sonhando com as mesmas coisas, né? Nós sonhamos com um mundo melhor através das flores, né? E isso não altera em nada a nossa origem, as nossas convicções, a nossa etnia, os nossos saberes e práticas ancestrais. Isso só vem a somar com aquilo que a gente já tem, com aquilo que a gente já trabalha na vida. E aí eu vou te fazer mais uma perguntinha, tá? Como terapeuta floral, né, um atendimento sistemático ambulatorial que você faz, que é muito bonito o seu ambulatório, como você acha que os florais podem mobilizar, melhorar, mexer, renovar, curar, né? Como diria Dr. Bach, as pessoas negras, as mulheres negras, os homens negros, as crianças, os jovens, os adolescentes? Como você acha, como terapeuta, sabendo como eles agem, pensando no seu ambulatório, na sua clínica de terapia floral que você tem, você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Aonde que a gente pode ajudar mais? O meu sonho é popularizar a terapia floral. A terapia floral ela precisa ser popularizada, né? Ela ainda é uma terapia que atinge a elite. É uma terapia cara, né? E quando eu me propus a atender no SUS, a minha intenção era fazer com que as pessoas, né, mais simples, tivessem acesso a essa realidade. E, para minha alegria, né, os pares, os meus colegas, se propuseram a usar a floral e a popularizar internamente, dentro do espaço do ESFA, a terapia floral. Quando você se forma, né, como terapeuta, não sei se você passou por isso, você quer dar floral para todo mundo, porque você vive aquilo, você acha que todo mundo tem que usar floral. Certeza. E eu tratei a minha família, né? Eu tratei toda a minha família, né? Negros, marcados, sofridos. E, na época, eu tive uma oportunidade de tratar minha tia. E a minha tia precisava muito de floral.
Hoje, a minha tia não vive sem floral. Ela tinha conteúdos muito pesados na vida dela, né? Para você ter uma ideia, né? Ela ficou com um filho numa UTI por praticamente 3 meses. Era o único filho dela, né? Mais a menina, um casal de filhos. Hoje, ela sabe, né? Ela fala comigo que quando o floral veio para a vida dela, ela conseguiu entender o processo dela mesma. O floral ele tem uma capacidade de fazer com que a gente se alie a nós mesmos, que nós passemos a ser nossos parceiros, que muitas vezes nós colocamos no outro, né, a nossa felicidade. Então, a primeira coisa que o floral faz é a gente ter um encontro com a gente. E isso tem muito a ver com o nosso povo. O nosso povo precisa ter um encontro com ele mesmo. A primeira coisa que o floral vai fazer é você olhar para você e se amar. É uma necessidade da gente se amar. Então, tem um floral que eu gosto muito de alinhar, usar esse floral quando eu começo o tratamento com os meus usuários, né? Eu penso no Will Old, né? Você está totalmente sendo levado por uma sociedade, pela vida, desnorteado, e o Will Old faz esse sentamento, vai estar com você. Então, o nosso povo precisa estar com ele, né? Resgatar a sua força, que sempre foi tirada. Nós sempre nos foi dado, né, aquela sensação de que nós éramos fracos, subordinados, e na realidade nós somos o oposto disso. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender a nossa força. A segunda coisa é que o floral nos traz coragem, nos traz determinação para nos olharmos e vermos como somos, lindos. Que durante muito tempo nós fomos caracterizados como feios, nós fomos desfigurados pela sociedade. Essa autoaceitação, isso é crucial para o povo negro. Olharmos um para os outros e ver a nossa beleza. O floral faz isso. A terceira Vai sim, Márcia. Vai sim. O floral faz isso. A terceira coisa que o floral faz te faz caminhar sem medo. Você caminha sem medo. Você sabe que você tem um foco. Então, você vai em busca daquele foco. Você não para no meio do caminho. Então, eu acho que a terapia floral, diante de todas as terapias, que eu também trabalho com outras terapias, né? Veja bem, depois de toda essa contextualização, eu também não deixo de lado a minha auriculoterapia, a minha cromoterapia, né? A minha radiestesia. Mas a terapia floral é o meu carro-chefe. Quando eu tenho um cliente, um usuário, que chega para mim desfacelado, né? A maior parte, mães solo, alcoólatras, né? Pessoas marginalizadas socialmente, que o SUS, nós também muito disso, né? E, na verdade, o SUS ele trabalha a equidade, mas a gente vê que o ser humano ele está dividido praticamente, quando eu falo em castas, né, a cultura indiana, às vezes eu fico olhando o Brasil, não tem muita diferença disso, não. Né? Nós estamos totalmente divididos, né, socialmente. E quando eu entro e converso, né, com um usuário, ele conta a vida dele para mim, né, eu vejo essas marcas, essas cicatrizes, e o floral vai lá no fundo dessas cicatrizes e vai limpando carinhosamente. Então, não tenho o que falar mais como a terapia floral é importante para o nosso povo negro.
como é importante. Márcia, você está dando um depoimento muito interessante. Esse ano, ano de pandemia, eu acompanhei pelo menos 10 mulheres, né, que usaram florais, né, florais que me pediram, florais eu tinha, e eu observei a grande parte dessas mulheres, pelo menos 8 eram mulheres negras, e com o mesmo medo, com quem ficará meu filho se acontecer alguma coisa comigo na linha de frente, né? Então, o medo, o medo do conhecido, o medo do desconhecido, né? Que é justamente a base desse tratamento nosso, é descascar essa cebola do medo e dar para a pessoa o andar, o caminhar, para que ela possa executar o seu dia a dia, eu acho que foi a grande pérola que eu pude observar. Então, assim, eu já tinha muito apego a essa terapia como uma terapia de base para mim, para minha família, para os meus amigos próximos, os meus pacientes, que eu trabalho com dor. Então, alguns pacientes eu já faço floral há muito tempo, né? A cebola vai sendo descascada até a origem do medo, né? Nós não somos psicólogos nem psiquiatras. Isso floral age sozinho no interior da pessoa. Por isso que ela é uma terapia de autoconhecimento, porque o autoconhecimento é o recurso que o floral se vale para poder devolver à pessoa um pouco de tranquilidade, um pouco de felicidade. Para a pessoa negra, né, que tem vergonha do seu rosto, vergonha da sua pele, vergonha do seu nariz, vergonha do seu cabelo, né? A gente já conversou tanto. Quantas vezes os florais de bar, os florais da Califórnia, o Pretty Face e outros florais colaboraram para que a mulher pudesse assumir o seu cabelo, assumir a sua pele, assumir os seus traços como traços naturais, traços bem-vindos, traços reveladores de uma natureza belíssima, que é a natureza afrodescendente. Então, o floral ele atua nessa diáspora. Estou entendendo diáspora como essa vinda forçada, essa vinda violenta, que foi a nossa vinda para cá, e que, na verdade, foi a luta de Zumbi. Então, ele faz com que essa história, essa memória ancestral, essa memória que vem dentro da gente, dessa vinda inimaginável e dessa violência que ainda é cotidiana, que a gente possa superar com um pouco mais de amor, com um pouco mais de condição de enfrentamento. Porque se tem uma das coisas que o floral me deu, é a capacidade de dar limite para mim. As mulheres negras, elas não são ilimitadamente as mulheres que não sentem dor e que podem passar por qualquer coisa sem reclamar. O floral faz você reclamar, faz você exigir o seu limite. Então, eu só posso agradecer por eu ter compreendido aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que eu não quero fazer, aquilo que eu não gosto de fazer, aquilo que eu não aguento fazer. A gente não aguenta tudo. Isso é história de escravidão. Essa história não pode ser esquecida, mas hoje ela tem que ser superada. E o floral pode ser um degrau para nos ajudar a esse autorreconhecimento, essa autoaceitação, esse autoamor. Então, para encerrar, eu convoco, e vou deixar você seu minutinho, né? Nossos colegas que vão nos assistir, eu convoco para que eles reconheçam que o problema do racismo no Brasil é um problema que existe. O mito da democracia racial, que nós vivemos num país que todo mundo é igual, ele não é a verdade brasileira. Basta a gente ver os índices de desemprego, de violência à mulher, né? Então, nós podemos provar em números que não há igualdade racial nesse país, e se não há igualdade racial, existe algum desigual. E o desigual é a população negra. E quando ele estiver de frente com uma pessoa, cuidando de alguém com florais, ele pense nessa possibilidade como uma nuance naquela singularidade que é o objetivo da terapia floral, é atuar na singularidade. A pessoa negra nesse país, ela é singular.
E é isso que eu peço aos colegas terapeutas florais. Pensem em toda essa história, toda essa memória, toda essa beleza, toda essa força e toda essa necessidade de autoamor e autoconhecimento que a população negra tem, e usem os florais para que a gente possa atingir um potencial de igualdade, de irmandade, de fraternidade, que é o que nós merecemos nesse planeta. Certo, Márcia? Agora, eu queria que você desse um recadinho também para os nossos colegas, para a gente encerrar o nosso bate-papo e sentir que a Rio Flor deu um espaço para a gente comemorar esse dia que é o Dia do Brasil, porque nós somos 70% da população brasileira. Eu vejo assim, nós terapeutas estamos instrumentalizados para ter um olhar de acolhimento, que é o que o nosso povo precisa. Esse olhar de acolhimento é um olhar de uma escuta, né? E possibilitar a esse coletivo, né, ter a possibilidade de cura. E não deixarmos nos influenciar, muitas vezes, pela questão financeira. Eu acho que nós precisamos também ter um espaço e abraçarmos espaços sociais. É importante que essas pessoas tenham acesso a isso. Fazer preços sociais não precisa ser de graça, mas que você tenha a possibilidade de fazer um espaço onde você tenha preços sociais, onde essas pessoas possam ter o orgulho de ter o mínimo e pagar o mínimo e serem acolhidas, né? Acolhidas por nós terapeutas. Nós sabemos que a terapia floral é um instrumento de formação muito cara. A nossa formação é uma formação cara. São poucos os profissionais negros que existem dentro dessa área, nós sabemos disso, né? Porque é uma formação muito cara. Mas quando nós temos a disponibilidade de acolher essa população fragilizada, é muito importante que nós possamos entender que nós temos que ceder um espaço social com preços acessíveis para que essa população tenha condição de ser tratada. Eu acho que esse é meu recado para os meus colegas terapeutas, né? Nem sempre o SUS está disponível com pessoas com formação em terapia floral, como nós temos, somos especialistas pelo UFRJ. São raros os especialistas, ou seja, aqueles que têm uma abrangência tão grande de formação, né? Nós estudamos com Maria Grilo, né? Com os Florais Filhas de Gaia, nós estudamos com Alice, Florais da Amazônia, nós estudamos com Edina Mara, né? Minas, né? Minas, né? Que fala tão alto, né? Uma terra onde a escravidão foi tão pungente, né? Quando você toma Florais de Minas, você sabe a diferença. Nós temos florais, de uma maneira geral, nós temos os pedrais da Celinha, né? Que também é um recurso maravilhoso. Temos os de ambientes inóspitos, que são o do Alasca, né? Sim! De alta resistência, de alta... Nossa, nós vamos falar de florais aqui, né? Os sistemas que nós estudamos, os florais de Saint-Germain, né? Nós vamos falar de florais da Califórnia, que hoje são florais muito divulgados, e agora estão chegando os florais mais novos, né? O sistema Asas, que agora é um floral, são florais que estão chegando no mercado, que é maravilhoso. E eu acho que essa terapia, ela tem que atingir, ela precisa atingir as camadas mais sensíveis, né? As camadas mais marginalizadas. E é isso que eu acho importante a gente, nesse momento,
nesse grande movimento que novembro nos remete, nós podermos termos esse olhar enquanto terapeutas. Adorei conversar com você, foi muito bom. Também, eu vou fechar dizendo para você, né, Otumbá, a Ceoa, a toda a sua ancestralidade, a esse papo bom que nós tivemos. Nós não chegamos até aqui sem a ajuda daqueles que nos antecederam, né? E, com certeza, as flores vão nos levar para caminhos muito bonitos, floridos, como tem que ser, né? Como nós merecemos ser. Tá? Um beijo bem grande, Márcia. Obrigado. Obrigada, Rio Flor, né? Pelo momento, pela oportunidade. Estamos aí para lutar por um mundo mais igual, né? Onde não possa existir a sombra cruel do racismo. Exatamente. Céu.